Bom dia! E aí, descansados? Difícil, né? Difícil descansar quando a situação tá complicada, quando estamos em meio ao caos. Há situações em que parece que é impossível descansar, né? Mas tem como descansar. No meio do furacão sempre tem um ponto de paz e de equilíbrio. Quando a tempestade vem, descanse em Deus. Descansar em Deus é entender que eu não posso fazer nada, mas Ele pode todas as coisas. Tem uma parte que eu acho muito interessante, ainda em 1 Reis, que é o que nós estamos lendo, 19, e eu quero ler com vocês a partir do 11, do versículo 11, que diz assim: O Senhor lhe disse, o Senhor falando para Elias, depois que perguntou para ele o que é que ele estava fazendo ali: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E a voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Deus não estava nos grandes acontecimentos. Deus não estava no terremoto ou no vento fortíssimo. Ele estava no murmúrio de uma brisa suave. Interessante, né? Talvez o que Deus esteja querendo falar com você hoje, especificamente hoje, é que se ele passar como um murmúrio de uma brisa suave, você vai entender que é ele? Você vai perceber que é ele? Se você está tão cansado e tão estressado, o murmúrio de uma brisa suave, mesmo que seja a presença do Senhor, você vai conseguir perceber que é ele e se pôr de pé para ouvir o que ele fala? Ou você está esperando que ele venha como um grande vento, como um vento fortíssimo, como um grande terremoto, no mesmo nível dos teus problemas? Deus, ele sempre nos surpreende, né? Por isso que eu falei na quarta-feira que é importante descansar. É quando estamos descansados que a gente consegue perceber o murmúrio de uma brisa suave e entender que é Ele. Deus trabalha de formas diferentes do homem, totalmente diferente da forma do homem. Quando Deus veio em uma brisa suave e perguntou a Elias o que ele estava fazendo ali, Elias colocou para fora o que estava no coração dele. Eu fiz, eu aconteci, eu segui suas ordens. E praticamente no final é como se ele dissesse: e não valeu a pena. E Deus ouve. Eu sempre falo para as meninas, com quem eu estou conversando, que se você está em um momento difícil, põe para fora. Pode falar, pode reclamar, pode colocar diante de Deus. É o melhor lugar para você colocar os seus problemas, é diante de Deus. E quando Deus te pergunta qual é o real motivo do seu cansaço, pode falar, coloque para fora. Coloque sua indignação, coloque sua raiva, coloque suas emoções, coloque tudo para fora. Coloque diante da pessoa que deve ser colocada, que é Deus, e não em amigos, que não são tão amigos assim. Coloque diante de Deus, e aí você vai ouvir a resposta de Deus, no murmúrio de uma brisa suave. Por isso que às vezes é bom acalmar o coração. Aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir a sua voz. Como que você vai ouvir a sua voz com a alma inquieta? Descanse, aquiete sua alma para que você possa ouvir a voz de Deus. No versículo 18, Deus diz o seguinte: depois que Elias fala tudo aquilo que aconteceu, Deus diz assim: No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não se beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Sabe o que eu achei interessante? É que depois que Elias falou tudo aquilo, né? Olha, eu fiz, aconteceu, e parece que não adiantou nada, ainda estão querendo me matar. Aí Deus diz assim: Olha, eu, não você e não o que você fez. Eu fiz sobrar 7.000 homens que não se renderam e não se beijaram, não beijaram a estátua de Baal. Engraçado, né? Às vezes a gente acha que quem faz e acontece somos nós.
E Deus chega e diz assim: fui eu. Quando você estava se escondendo, quando você estava extremamente cansado, quando você achou que nada do que você fez deu resultado nenhum, eu estava trabalhando do meu jeito, no murmúrio de uma brisa suave. É preciso descansar o coração, a alma e a mente para poder entender e perceber aonde Deus está agindo e poder se juntar a Ele. Deus está agindo na sua vida e Ele está esperando que você aquete a sua alma para poder ouvir a sua voz e se juntar a Ele naquilo que Ele quer fazer na sua família, com o seu filho, com o seu marido e no seu trabalho. O mundo hoje, tudo acontece muito rápido, é muita informação de uma vez só e a gente quer absorver tudo isso pra gente e nem sempre é possível. Basta a cada dia o seu mal. Não viva hoje o dia de amanhã. Cada dia trará o seu próprio mal ou o seu bem. Viva o hoje, viva o agora, viva em Deus. Busque a Ele em cada momento e em cada situação. Senhor, diante disso, acalma meu coração, aquieta minha mente e a minha alma. Perceba o que tenha uma sensação de pertencimento aqui, o agora, o que eu estou fazendo agora. Aonde Deus está agindo, o que eu posso, como que Ele quer que eu haja também. Quando a gente fala em renovar as forças, renovar a vida, ainda que você não veja, Deus está agindo. E é interessante, né, que o próprio Deus chega para Elias e diz assim: olha, eu fiz com que 7.000 homens não dobrassem os joelhos para o outro Deus, para o Baal. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujo joelho não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não beijaram. Há coisas que Deus está fazendo que você nem pode imaginar, que você nem vê, que você nem percebe. Elias achou que só ele tinha sobrado, e ele diz isso em versículos antes. Mataram todos a fio da espada, só sobrou eu. Ele achava que ele só tinha sobrado ele, que ele estava sozinho. E Deus diz: nada disso. Eu permiti com que 7.000 sobrasse. Não foi você. Você estava tão ocupado com o seu cansaço, você estava tão cansado, tão esgotado, que você nem conseguiu perceber que não era o único. Às vezes a gente se sente o centro do universo, né? Meu Deus, as coisas só acontecem comigo. E Deus está trabalhando de outra forma. Para de focar só naquilo do que você não consegue fazer, aquilo que não deu certo, e comece a observar o que Deus está fazendo. Se junte a Ele no que Ele quer fazer. Descanse o seu coração. Primeiro, se questione se o que você realmente tem reclamado é o real motivo do seu cansaço. Observe a razão, a origem do seu cansaço. Se é porque as pessoas não reconhecem o que você faz, ou se é porque você está vivendo em uma agitação tão grande que não consegue perceber os benefícios de tudo que você faz também. Ou se você não está só cansada e a sua visão está comprometida com o seu cansaço. Descanse. Descanse em Deus. Ouça a voz do murmúrio suave de Deus, dizendo: ó, você acha que você é o único, que só sobrou você, quando na verdade ainda tem 7.000. Você não está sozinho. Deus está com você. Tenha um bom dia.